Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Vereadora Cláudia Araújo, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades e diretores do Elo Social que se fazem presentes na região. É uma grande satisfação estar aqui inaugurando a primeira apresentação nossa do Brasil para o representante do povo, que são os vereadores. Então, esse nosso trabalho, ele está no Executivo e hoje nós estamos tendo o prazer de fazer a primeira apresentação para o Legislativo. Então, a vereadora Cláudia está entrando para a história da nossa instituição a nível nacional, que esse seria o nosso próximo passo e, no caso de Porto Alegre, nós já estamos dando. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, eu sou o presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, desde a sua fundação, que já passam-se 31 anos. Sou o presidente do Sistema Inner. A apresentação que aqui farei, em momento nenhum, nós estaremos usando verbas públicas. Não só porque nós não queremos, porque faz parte do nosso estatuto que nós não podemos fazer convênios ou receber verbas públicas, senão nós vamos perder a nossa característica de instituição social sem fins lucrativos e mantida única e exclusivamente pela iniciativa privada. Nós tomamos todos os cuidados do mundo para a implantação do nosso projeto. O primeiro passo foi notificar todas as autoridades federais, desde o presidente da República até o procurador-geral da República. Nós somos alvo do ofício número 001 do atual presidente da República, que os primeiros ofícios foi para empossar os ministros. E o primeiro ofício que ele emitiu para terceiros foi o nosso, no dia 7 de janeiro de 2019, determinando a todos os ministros que nos atendessem com prioridade. O segundo passo foi notificar todas as autoridades estaduais,
Então, foi notificado o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o presidente da Assembleia Legislativa. E agora nós estamos na fase de notificar as autoridades municipais. Então, a primeira autoridade a ser notificada certamente o prefeito, porque ele é o funcionário público número 001 desta prefeitura, mas não representa o povo. Ele faz um trabalho para o povo. Quem representa o povo é esta casa que a senhora hoje está representando nesta nossa apresentação. Nós tratamos os chefes do executivo como gerentes municipais. E o gerente municipal de Porto Alegre não enxergou ou não quis enxergar o nosso projeto. Colocou para representar uma autarquia, e a autarquia não representa o chefe do executivo. Por esse motivo, foi certificado o decurso de prazo dele, porque a notificação que fizemos para ele é a mesma que nós fizemos para o presidente da República, para o procurador-geral do Estado. Tem prazo. Funcionário público tem prazo. A Lei 9.051 de 1995, ela é muito clara. Todo funcionário público é obrigado a dar certidão. Artigo 1º. Artigo 2º é bem claro também. O prazo é 15 dias. Não cumpriu ou não respondeu é improbidade administrativa. Então, ainda não pedimos, mas estamos a um passo de fazê-lo. Porque ele não pode, ele não tem o poder de abrir mão de benefícios para a população. Ele não tem esse poder. Se nós não estamos cobrando nada para trazer uma solução, ele só pode descartar-nos se ele tiver alguém que cobre menos do que nada. Sabe? Então, essa é só uma abertura para ver aí o grau de importância dessa nossa apresentação para o poder legislativo. Eu começo explicando por que uma instituição social sem fins lucrativos oferece uma solução para um problema crônico como o lixo, que todos nós sabemos que na escala da corrupção o lixo está em primeiro lugar, em segundo lugar nós temos transportes públicos, só em terceiro lugar que nós vamos ter obras públicas. Então, como que uma instituição social oferece uma solução para um problema crônico de séculos? E eu explico aqui. Nós existimos há 31 anos. Nos primeiros 15 ou 16 anos, nós acreditávamos em tudo. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, convênio municipal, verba de emenda parlamentar, dinheiro que vinha do governo federal. Tudo que falava nós acreditávamos, até o momento que deixamos de acreditar. Porque o índice de mortalidade de instituições sociais no Brasil é imenso. E o motivo é esse. Se você depende totalmente ou parcialmente de verbas governamentais e o governo pegar gripe, você vai pegar pneumonia e vai morrer. E é isso que acontece com as instituições sociais no Brasil. Após fazer uma releitura do nosso estatuto, nós percebemos que ninguém colocou uma arma na nossa cabeça e nos obrigou a montar uma instituição social. Monta-se instituição social com o objetivo de ajudar o governo, não de onerar o governo. Então, nós resolvemos fazer a nossa lição de casa, reprogramamos todos os projetos que nós tínhamos e ficamos única e exclusivamente com projetos autossustentáveis. Todos os projetos da Confederação do Elo Social são autossustentáveis. Coincidentemente, quando nós tomamos essa decisão, estava se escrevendo. Eles falam escrevendo, mas, na verdade, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V em leis antigas da Europa, mas eles dizem que estavam escrevendo a nova lei de resíduos sólidos. Com muito cuidado, porque o nosso legislativo é zeloso. Então, eles tiveram um cuidado muito grande de tirar todos os artigos que pudessem vir a dar certo, porque senão a lei dava certo, e a lei tem que não dar certo. E aí aprovaram essa coxa de retalho, que eles chamam de nova lei de resíduos sólidos no Brasil. Nós que temos
a nossa diretoria federal, praticamente quase unânime, tem formação jurídica, nós resolvemos acompanhar o desenvolvimento desta lei até a aprovação, porque acreditávamos que estaria aí a brecha que nós buscávamos para ancorar financeiramente os nossos projetos. E foi o que aconteceu. Quando da aprovação da lei, nós já tínhamos tanto conhecimento da nova lei e de seus defeitos, que a então ministra Isabela Teixeira me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, para apresentar uma palestra de 45 minutos aos 475 delegados federais do meio ambiente, exatamente sobre o tema defeitos da nova lei. Então, eu acho que nós podemos dizer que nós conhecemos a lei, que nós conhecemos os seus defeitos. Como nós somos uma instituição que não tem o objetivo de jogar pedra e nem de criticar projetos de lei, nós entendemos que quem quer discutir lei tem que se candidatar, ser eleito e virar legislador. A nós, simples mortais, cabe a tarefa de cumprir as leis. Então, não adianta nós ficarmos aqui colocando defeito na nova lei de resíduos sólidos. Nós temos que conviver com os defeitos e fazer com que ela seja implantada para que o Brasil avance neste caminho. Foi o que nós fizemos. É uma lei socialista. Foi um dos primeiros defeitos da lei, foi esse. Como que um prefeito vai incluir no plano de resíduos sólidos os catadores? Essa pergunta nunca foi respondida. Ele vai inserir os catadores como o quê? Ele vai fazer um concurso para catador? Ele vai admitir os catadores como terceirizado? Ou resta a ele única e exclusivamente da bolsa isso, bolsa aquilo outro, cesta básica? Isto é socialismo. Nós não vivemos num país socialista. Qual foi a vantagem que tiveram os catadores com essa lei socialista? Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente no Brasil foi reeditada a escravidão. No passado, a escravidão foi para negros. Hoje, a escravidão é para negros, pardos, brancos, asiáticos, para todo mundo. É um grupo de pessoas que trabalha de sol a sol, não ganha absolutamente nada, não tem direitos a absolutamente nada, e o que fazem é enriquecer um bando de empresários abutres e outros que estão aí levando vantagem em cima dessa escravidão. Eu vou citar alguns nomes aqui, nomes fortes. A Klabin compra todo o papelão do Brasil, só tem 3 fábricas. Por que só tem 3 fábricas? Não interessa montar a 4ª, nem a 5ª. O papelão tem que chegar na porta da casa deles. Quem paga a logística é o catador. Você tem empresas que compram plástico também, que se dane. Não há interesse em montar uma sede em cada estado. Você tem várias cooperativas de fachada. Você tem um monte de pessoas atrás dessa cortina de fumaça. Então, nós estamos chegando para quebrar esse ciclo. A forma que nós encontramos de resolver o problema do catador e do prefeito foi de dar aos catadores uma oportunidade. Porque a lei diz que eles têm que ser inseridos. Em momento nenhum a lei diz que eles têm que receber bolsa, que eles têm que receber cesta básica. A lei não diz isso. Que eles têm que ganhar bicicleta, que eles têm que ganhar carrinho, que eles têm que ganhar motocicleta. A lei não diz isso. Ela diz que eles têm que ser inseridos. Então é só estudar a lei e estudar as brechas. Qual foi a brecha que nós encontramos? A profissão do tapeceiro no Brasil não era reconhecida. E nós, como instituição federal, nós temos o poder de fazer projetos de lei no Congresso Nacional. Isso não é um poder exclusivo nosso. A OAB tem esse poder, os partidos políticos têm, o Conselho de Medicina tem. Qualquer instituição com representação nacional pode ingressar com projetos de lei no Congresso. Nós ingressamos e aprovamos a regulamentação da profissão do tapeceiro. Aprovamos também o Dia do Tapeceiro. Criamos um sindicato da categoria que está no nosso guarda-chuva
E aí apresentamos a solução que se faz necessária para inseri-los na nova lei de resíduos sólidos. Nós temos os resíduos sólidos moveleiros, que não são assim reconhecidos. Eles são vistos como resíduos sólidos volumosos. Então, quer dizer, para o legislador, uma caçamba de entulho e uma poltrona jogada na rua é a mesma coisa, é um resíduo sólido volumoso. Na nossa visão, não. Você tem os resíduos sólidos de origem moveleira, fogão, geladeira, colchão, travesseiro, tudo que puder ser jogado na rua, nós entendemos que são resíduos sólidos moveleiros. E não tem uma destinação. A espuma leva 300 anos para se decompor. A prefeitura vai fazer o quê com isso? Nossa lei não permite queima. Qual é a solução que tem? Então, a solução é reinseri-lo no mercado. E é isso que nós estamos fazendo. Nós desenvolvemos um curso de 10 meses de tapeceiro e restaurador de móveis. E esse curso nós vamos dar aos catadores. Catadores, desempregados. A partir do momento que eles se formarem, eles não são mais catadores. Eles são profissionais da área de tapeçaria e restauração de móveis. E eles poderão trabalhar com estes resíduos sólidos que nós estamos aqui falando, que são os resíduos sólidos moveleiros. Desenvolvemos também uma cooperativa específica para isso, e nessa cooperativa ninguém trabalha com latinha, papelão, garrafa PET, não. A prefeitura cumpre a sua obrigação, já que ela cobra no IPTU isso, de recolher esses resíduos sólidos moveleiros. Cada município tem um nome, não sei como que chama aí em Porto Alegre. Em alguns lugares chama catateco, no outro chama catabagulho, eu não sei. Aqui são as unidades de triagem. Não sei, mas nós estamos preparados para apresentar a solução. A solução chama-se Cooperiner. E essa Cooperiner, eles depois de formados, tapeceiros, restauradores, eles estão preparados para desmontar fogão, geladeira, refazer as poltronas, e o que sobrar de tudo isso é triturado e é inserido no sistema INER. Então, eles vendem esse material. Estas cooperativas, elas têm 40 diretores. No caso de Porto Alegre, está prevista ter 4 cooperativas, tá? Não faz uso de verba pública, e eu já explico por quê. Por uma questão simples, o nosso certificado, que é chancelado pelo Senai e pelo Sebrae, dá direito a esses ex-catadores a uma linha de crédito de R$20 mil. Se você juntar 40 pessoas com R$20 mil, essa maravilhosa cooperativa que você deve ter assistido no vídeo, ela se ergue sem um centavo do governo, apenas cumprindo a obrigação dele. A obrigação dele é ceder um terreno quando se tem uma atividade social. Então, essa é a nossa solução para que o prefeito se enquadre na nova lei de resíduos sólidos, dando assistência aos catadores. Nós não somos de impor. Nós estamos chegando aí no município de vocês com a seguinte visão empresarial. Vejam nós como se nós estivéssemos chegando aí para construir um shopping center. O shopping center não quer saber quantas lojinhas tem, quantas lanchonetes tem, quantos cinemas tem. Ele só quer saber se tem população e qual é o poder aquisitivo da população. Ele vai lá, constrói o shopping center e o mercado se adequa a eles. Nós vamos construir aí 4 cooperativas e as demais que existem podem continuar. Até quando eu não sei quando vai ser vantagem para eles. Nós estamos oferecendo um outro segmento. Estamos preparados para ministrar esses nossos cursos profissionalizantes para a quantidade que vocês tiverem de catadores e desempregados. Para nós é indiferente, porque tanto ele pode ficar na nossa cooperativa, como ele pode abrir uma tapeçaria. Ele tem acesso a R$20 mil. Com R$20 mil, ele abre a tapeçaria dele, deixa de ser catador e vai ganhar o dinheiro dele. E essa é a nossa solução para os catadores. Não vamos trazer para nós problema de morador de rua, problema de dependente químico. Como eu disse, é um curso.
é uma opção. Então, eu não quero que a assistência social nos veja com uma solução para um problema que é cultural, para um problema que é individual. Nós estamos oferecendo a todas as cooperativas que aí hoje existem esta oportunidade. E, é claro, aqueles que fizerem o curso e que melhorarem serão aprovados e vão trabalhar nas usinas como selecionadores de riqueza, que é uma profissão. Tem férias, 13º, fundo de garantia, um banheiro para cada 5 funcionários, vestiário, refeitório, todos os direitos. Agora, nós não podemos garantir que estas pessoas serão admitidas, porque as usinas vão ser vendidas. E quem comprar a usina, o dia que for admitir os funcionários, ele vai selecioná-los de acordo com a competência. Alguém que chegue lá bêbado, alguém que não tenha condições de exercer, vai ser reprovado. Então, o catador, ele vai disputar essas vagas junto com qualquer outro. Terminada a nossa apresentação com relação a catador, com relação à solução dos resíduos sólidos moveleiros, o guarda-chuva desse trabalho chama-se Instituto Wiener. O Instituto Wiener recebe dinheiro de empresas, porque as empresas também estão obrigadas a participar da nova lei de resíduos sólidos. Não só os fabricantes, como também os comerciantes. Então, o Instituto Wiener vai gerenciar isso a nível nacional, para não deixar que eles fiquem lá se pegando de tapa depois. O Instituto Wiener vai cuidar também do crédito de carbono, vai cuidar de todos os direitos que eles realmente têm, e essa instituição que vai se responsabilizar. Quem vai ministrar esse curso é o Sindetap, Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, que tem poderes para isso, inclusive para emitir a certificação. Eles vão ser registrados no Conselho Nacional de Decorador e Tapeceiro, vão ter a credencial deles, porque esta é uma profissão hoje regulamentada. Então, nós estamos seguindo a lei, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Agora, vamos para o lado empresarial. Então, o que vou falar agora é uma solução empresarial. Vamos tomar cuidado para não misturar social com empresarial, porque não vai dar certo. Nós defendemos o empresário com unhas e dentes e não negamos isso. O empresário, ele toca o maior projeto social que existe no planeta. Não tem projeto social maior do que o emprego. Se nós ficarmos incomodando o empresário com problemas que devem ser resolvidos, pelo nosso executivo, pelo nosso legislativo, pelo nosso judiciário, que passou a governar o país também, então nós não vamos ter empresário. O empresário precisa de segurança jurídica. Segundo lugar, ele precisa de garantia que o negócio dele não vai se exaurir. Ele não vai investir um dinheiro aqui se daqui a 2 anos ele estiver correndo risco. E é isso que acontece no lixo. Nós temos eleições a cada 2 anos e a cada 2 anos tem que sentar na mesa para conversar. Esse é o motivo que ninguém consegue construir uma usina aqui no Brasil. Então, nós não estamos chegando por este caminho. O nosso caminho é 100% atividade empresarial. E o que é social, nós temos empresas para cuidar. Com relação ao lucro, nós estamos tranquilos. A nossa viabilidade econômica, ela acusa que o retorno do capital investido é de 3 anos a 5 anos. Qualquer investimento no mundo, não estou falando no Brasil, qualquer investimento no mundo que o retorno do capital seja de 5 a 10 anos é considerado fantástico. É aceitável até 20 anos. Nós estamos de 3 a 5. Então, nós temos um bom negócio. Não tem notícia de que o lixo vai acabar e nem que o lixo vai diminuir. Antes, nós íamos no supermercado, comprávamos 30 quilos de alimento, trazia 300 gramas de embalagem. Hoje, você compra 30 quilos de alimento, dependendo do que você comprar, você traz mais de 5 quilos de embalagem. Então, o que é a embalagem? Embalagem é riqueza. Riqueza que não está sendo bem aproveitada aqui no Brasil e nós estamos preparados exatamente para isso. Então, o que tínhamos nós que fazer? Assim que saí da apresentação que fiz
para a ministra Isabela Teixeira na 4ª Conferência do Meio Ambiente, nós já iniciamos o nosso trabalho. Nós iniciamos o nosso trabalho por quê? Porque nós sabíamos que o governo não ia fazer nada, como realmente não fez. Esses consórcios, as prefeituras, o Estado e o Ministério do Meio Ambiente derreteram de 2010 a 2014, 48 bilhões. 48 bilhões em folha de papel A4, empilhada uma em cima da outra, com o nome de Plano de Resíduos Sólidos. Para ter uma ideia de grandeza, com esses 48 bilhões, nós teríamos construído 1.468 usinas no Brasil, mais os prédios sociais que nós estamos aqui oferecendo. E o que os consórcios e as prefeituras fizeram? Se vocês descobrirem, vocês me falam. Eu até agora não sei, porque não sabem o PCI do lixo, não desenvolveram um modelo padrão de aterro sanitário, já que eles dizem que esta é a solução, quando na realidade não é. A solução são usinas. Eles não agruparam as prefeituras para chegar ao número X de habitantes. Eu não sei para que serviu esses planos. Ninguém sabe o PCI do lixo, ninguém sabe nada. Então, sabedores nós que eles não iriam fazer nada, e a prova nós temos, que é quanto realmente foi gasto, e se vocês assistirem às reuniões que nós temos gravadas de consórcio de 2010 a 2011, vocês vão pensar que ela aconteceu ontem, porque os consórcios só se reúnem para falar a mesma coisa. Desde 2010, o que eles querem é destruir o que sobrou da lei, ganhar prazo, pedir prazo para o Ministério Público, assinar TAC. Você só vai notar que o ano é 2010, porque os prefeitos não são o mesmo. A única coisa que mudou é os prefeitos e os secretários. Então, nós não acompanhamos esse caminho. Nós fizemos aquilo que nós entendíamos que o governo deveria fazer. Nós vivemos em um país com dimensão continental. No Brasil, você tem prefeituras com até 850 habitantes. Como que você vai implantar uma solução para um município de 850 habitantes e que não conversa com o município do lado porque são partidos de oposição? Como é que você vai fazer isso? Você não faz. Então, o que fizemos nós? Primeiro, o assunto é logística. Redividimos o Brasil. O Brasil que nós trabalhamos tem 111 regionais e os estados são divididos em regionais. No caso do Rio Grande do Sul, ele tem as regionais que não podem ter menos do que 1,5 milhão de habitantes. Por que elas não podem? Por uma questão simples. Quem fala que vai trazer uma solução para uma prefeitura de 100 ou 200 mil habitantes é mentiroso. Não existe solução viável para menos de 1,5 milhão de habitantes. Então, você tem que agrupar os municípios. Foi o que nós fizemos. Dentro do nosso projeto, município que tem menos de 100 mil habitantes foi acoplado a outros municípios em um consórcio que nós criamos, nós, da iniciativa privada, e aí nós temos o número certo. O nosso modelo de usina é de 100 a 200 toneladas. Ponto. Não é vírgula, é ponto. Não interessa qual é o local do Brasil. É de 100 a 200 toneladas. Se não tem lixo para isso, as prefeituras têm que trazer para aquele local, porque é o local que vai dar a destinação correta. E aí vem a pergunta, qual é o modelo de usina que nós vamos usar? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que pesquisar, e é o que nós fizemos. Visitamos todas as usinas no mundo que pudessem ter tecnologia que nos interessasse. E chegamos a qual conclusão? Que a usina do Japão aqui não funciona, do Canadá não funciona, da Índia não funciona, porque nós não conseguimos trazer junto com a usina o povo. Cada povo tem uma tecnologia de acordo com a sua cultura. Talvez daqui a 300 anos nós possamos ter uma usina dos modelos que eles usam no Japão. Mas nós não podemos esperar 300 anos, então vamos criar a usina brasileira. Essa é a usina INER.
e que não tem nenhum segredo. As usinas INER não têm nenhum segredo. Você tem, na planta primária, que nós chamamos de CTT, você tem 4 elevadores de carga, não fomos nós que inventamos, ele existe antes mesmo de fazer elevador de passageiro. Você tem uma moega para 200 toneladas, você tem uma esteira para suportar essas 200 toneladas, você tem uma esteira de seleção de riqueza com eletroímã na ponta. E você tem uma prensa hidráulica envelopadora. Para quê? Para o caminhão não sair pingando churume por aí. Isso já é um produto. Nós chamamos isso de pré-CDR. Ah, mas isso é CDR? Não, não é CDR. O CDR ele tem que ter de 5% a 15% de umidade no máximo. E ele tem que estar triturado. Então, não está triturado, a umidade média é de 75%, não vale nada no mercado, e nós temos consciência disso. Só que se você juntar 1.500 toneladas por dia deste material, você faz girar uma usina definitiva que nós chamamos de CTF. Neste local, você mistura com os resíduos sólidos que vêm das cooperativas, você baixa a umidade e você faz alguma coisa. Alguma coisa, tá? Porque se eu disser a vocês o que eu vou fazer aqui, também estou mentindo. Você só pode dizer o que vai ser mais vantajoso para o empresário depois de você ter o PCI do lixo. Como eu disse, gastou-se 48 bilhões, mas não se fez nada. Então, não tem uma análise residual para você saber qual é o PCI do lixo. Então, essa alguma coisa poderá ser óleo diesel, poderá ser metanol, poderá ser briquete, dependendo do PCI do lixo. Nós poderemos elevar essa temperatura para mais de 1.100 graus, e aí deixa de ser sistema pirolítico para ser gasificação. Aí você pode gerar energia através de turbina ou através de motor a digestão. Nós temos 12 plantas que nós já analisamos com a nossa equipe de aprovação ambiental, pessoas experientes, o que tem menos tem 15 anos de CETESB. Então, nós estamos muito tranquilos com relação à destinação final desses resíduos, e a planta também tem uma viabilidade de 3 a 5 anos. Não nos falta dinheiro. Por que não nos falta dinheiro? Porque um negócio mais seguro do que esse não existe. Mais seguro do que esse realmente não existe. Então, nós temos empresários nacionais e internacionais, nós temos fundo de pensão, nós temos financiamento nacional através do BNDES. É claro que o BNDES, para nós, é considerado um juro alto, porque você tem dinheiros de fundos europeus a milésimo de valores comparados com o juro nacional, porque nós estamos falando em meio ambiente, nós estamos falando em prática de política diferenciada. Nós temos dinheiro a fundo perdido para recuperação de passivo, e essas nossas usinas estão preparadas não só para cuidar do ativo, como também para recuperar o passivo. Nos locais onde existem os lixões abandonados e os terrenos interditados, nós estamos preparados para fazer no local um projeto, transformar esse local em um parque ecológico com dinheiro internacional a fundo perdido e tirar desse lixão abandonado de 5 a 9 litros de óleo diesel por tonelada. Então, nós estamos chegando aqui com um kit solução para a prefeitura. A participação da prefeitura é única e exclusivamente no cumprir suas obrigações. Eu não sei se Porto Alegre teria o terreno para nós construirmos os nossos CTT e CTF. Está previsto aí, eles têm uma população de praticamente 1,5 milhão de habitantes, então está previsto 8 CTTs. Nós estamos falando em 80 mil metros quadrados, é muito difícil de se ter um terreno desse tamanho. Talvez seja mais fácil para nós migrar para um município vizinho, mas, na pior das hipóteses, o senhor prefeito deveria ter nos recebido e estar presente em uma solução dessa que nós estamos apresentando, sem 1 centavo de dinheiro público. Agora, vamos para a solução social.
Além da solução social para os catadores, que nós aqui já apresentamos, que eles deixam de existir, aqueles que insistirem em ser catador, poderá continuar puxando a sua carroça. Só que daqui a pouco ele vai ter que andar 5, 10 quilômetros para vender. Nós não compramos. Se tiver alguém que compre, vai ter que ter as mesmas exigências que nós teremos para aprovar as nossas usinas. Banheiro, vestiário, equipamento de segurança. Os carros para andar na rua também vão ter que ter todas as exigências legais, não vai poder ficar andando com esses carros cortados no machado, amarrado com barbante, colocando em risco a nossa vida e também a vida deles. Nós estamos chegando para moralizar essa situação de lixo. Mas, se eles quiserem continuar catando, eles vão catar. Para nós, o que vai existir são tapeceiros e restauradores de imóveis e selecionadores de riqueza. Isso é o que vai existir. Eles vão continuar na parte clandestina deles. A cada usina vendida, está prevista a construção de um prédio social. E o que é esse prédio social? É um apoio para o Estado. Hoje, as pessoas querem resolver as suas vidas e eles não têm aonde ir. Então, nesses prédios, nós vamos ter um advogado, um psicólogo, um bacharel em direito, um assistente social e mais 3 profissionais de outras formações. Está prevista a construção de 7 prédios desse no município de Porto Alegre e de uma seccional que é a que vai comandar esses prédios. A única participação da prefeitura é cumprir a sua obrigação de ceder terreno. Isso é uma atividade social e os locais que nós escolhemos, preferencialmente, têm que ser os de maior vulnerabilidade. Se tiver favela, é lá que nós queremos estar. O mais perto da favela possível. Se tiver documento, até dentro da favela, porque é lá que está o nosso público. Isso é uma barreira de contenção dos problemas sociais. Nossos funcionários não saem do prédio, mas nossos advogados entram com o processo e depois o juiz nomeia um defensor público para eles. Mas o principal é o apoio familiar antes, porque o Estado acaba chegando depois. O Estado chega depois do roubo, depois do crime, depois do vício. Nós vamos chegar antes, nós vamos tratar dessas pessoas antes de virar um problema. Então, essa proposta ela está atrelada à construção das usinas. Comercializada as usinas, no preço da usina está embutido a construção de um prédio social. Como que nós fizemos esse milagre? Foi fácil, muito fácil. O que empresário quer? Segurança e preço. Como é que nós poderíamos chegar a um preço bom dessas usinas? É simples, não tem propina, não tem esquema, não tem comissão, é o fabricante vendendo direto para o investidor comprador. Nós unimos todas as maiores empresas do segmento e criamos um consórcio, que se chama Consórcio Winer. O Consórcio Winer é composto pela maior fábrica de prensa do Brasil, os maiores fabricantes de esteira, elevadores, a Intelbras, que fabrica todos os itens eletrônicos, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Esta é a formação do Consórcio Winer. A venda é direta do fabricante para o comprador, não tem atravessador, o preço ficou ótimo, pronto, ganhamos um prédio social. Conseguimos embutir um prédio social no meio desse preço, e é isso que nós estamos fazendo aqui pela Confederação do Elo Social. Defendendo o social, porque a partir do momento que você acabar com a escravidão dos catadores, você defendeu o social, profissionalizando eles, dando a eles uma oportunidade e ganhando um prédio social para atender a população. Com isso, nós temos preço, empresário, financiamento. E agora, finalizando, nós vamos para a parte da educação. Todo mundo sabe que um país, para sair da situação ruim, ele tem que investir na educação. Alguém acredita na educação brasileira? Se alguém acredita, tem que explicar isso para quem levanta os índices mundiais. Nós estamos muito perto de ser os últimos e em algumas das coisas nós já conquistamos o primeiro lugar. Matemática, alguma coisa, nós já somos os piores do mundo. Então, devemos isso ao quê? Ao sistema que nós temos. E é um sistema que
não nos mostra a luz no final do túnel. Então, precisa de alguma coisa para reagir. Então, o nosso projeto ele começou há 31 anos atrás com essa apresentação que eu vou fazer agora. Nós precisamos transformar o homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E a mesma coisa a mulher. E como que nós vamos fazer isso se não está tendo transferência de conhecimento? Antes, as crianças eram fruto do conhecimento do pai, da mãe, do irmão mais velho, do tio, do avô, e ainda tinha a figura religiosa do padrinho. Nós ainda tínhamos um padrinho religioso que assumia a responsabilidade de reforçar a educação do menor. E hoje nós passamos a ser o quê? Vazios. Nós somos um país de adolescentes. E agora eu tenho liberdade de falar o que eu já falo há 10 anos e eu posso incluir pessoas que eu não incluía. Nós temos vereadores adolescentes, prefeitos adolescentes, governadores adolescentes, deputado estadual, federal, senadores, e agora eu posso incluir ministro do STF e presidente da República adolescente, porque o próprio presidente da República chamou os ministros de adolescentes. E ele não está errado. Estive com ele nessa segunda-feira, entregando a ele uma comenda da nossa instituição, que ele aceitou, o que para nós também é motivo de muito orgulho, mas os ministros chamaram ele de imaturo. E imaturo é o que, se não adolescente? Nós toleramos os nossos adolescentes, filhos, sobrinhos. Por que nós toleramos? Porque adolescente é um ser humano em treinamento, ele está em formação. Um dia ele toma uma decisão, outro dia ele toma outra decisão. Muitas coisas ele não tem cognição, ele não tem experiência. Esse é um país de adolescente. Então, quando nós criamos o nosso curso, nós criamos para adolescentes de 14 anos e estendemos até 100 anos. A solução que nós entendemos, ela passa até pela mudança do nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos 2 vezes com o projeto de lei para mudar o nome do Ministério da Educação. Esse nome está equivocado. Ele teria que se chamar Ministério da Escolarização. Você não precisa ter 2º grau completo, basta saber ler e escrever e interpretar texto para você ler a Constituição, para você ler o Código Civil, para você ver o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe o que você vai descobrir se você tiver cognição? Que educação é responsabilidade dos pais. Se a educação fosse responsabilidade do Estado, quando as crianças nascessem, elas seriam entregues para o Estado. E se o Estado não cuidasse da educação, o Conselho Tutelar tirava e entregava para os pais. Então, não é verdade que o professor é educador. O professor é escolarizador e, em grande parte, também precisam ser educados. Tem professor que não sabe nem o que significa a palavra educação. Como é que você vai confiar a ele a responsabilidade de educação? Então, a única solução para isso não é discurso, não é papo furado, não é cobrança, não é nada. É trazer essa responsabilidade para nós, da iniciativa privada, por uma questão simples também. O que eu estou aqui fazendo não é nenhum favor. A nossa Constituição, ela diz que o Estado tem a obrigação. Ótimo, né? Mas isso é papel. Ela diz que o Estado tem a obrigação. Mas ela diz que o povo tem o dever. Então, isso que nós, da Confederação do Elo Social, estamos fazendo aqui, é nossa obrigação. Nós estamos cumprindo o nosso dever cívico de ajudar o Estado. Então, a solução chama-se cursos vivenciais. São 13 matérias. Cidadania, crenças, primeiros socorros, vocações e aptidões, estética corporal, sexologia, administração conjunta do lar. São 13 matérias. Todas elas foram compactadas em 16 horas, 4 aulas de 4 horas. Não pode ser dada contínua, porque a pessoa precisa de um feedback com os amigos, com os parentes, para ele amadurecer aquela carga de informação que ele teve. Você pega um curso de cidadania, é praticamente uma faculdade de direito que leva 5 anos, compactado em 16 horas.
Como é que você quer que a pessoa faça isso em 4 aulas de 4 dias? Então, não é essa a nossa forma de trabalho. São 4 aulas, 1 dia por semana, material didático de todas essas matérias estão à disposição no nosso site, os reconhecimentos estão à disposição no nosso site. Nós temos mais de 10 mil diretores no Brasil em treinamento há mais de 5 anos. Todos os instrutores destas matérias são por nossa conta, os pagamentos são por nossa conta. A única parceria que a prefeitura pode entrar é cedendo espaço em momentos que não estejam acontecendo aula. O resto é por nossa conta. Os locais de preferência são as periferias, onde tem a maior índice de criminalidade, a faixa etária de 14 a 11 anos. Nós só não misturamos os públicos dos catadores com o público normal, por uma questão que muitos deles, às vezes, estão em situação deplorável. Então, isso não interessa para ninguém. Mas a única matéria que, em vez de 16 horas, é 32, é a saúde. Não deu para resumir um curso de saúde para 16 horas, não teria condições. Então, saúde, nós ficamos com 2 módulos. Você tem a primeira fase e você tem a segunda fase. A matéria obrigatória, ou as matérias obrigatórias, a primeira é cidadania. Nós não ministramos nada e não fazemos negócio nenhum com quem não tem cidadania. Como que você vai perder seu tempo com alguém que não sabe seus direitos, não sabe sua obrigação, não sabe seus deveres? Então, essas pessoas estão descartadas de tudo que nós fomos fazer. E a segunda matéria, e também obrigatória, é a matéria de crenças, porque nós precisamos esvaziar a cabeça dessas pessoas com as crenças negativas que eles têm para sobrar espaço para inserir crenças positivas. Vamos falar aqui de algumas crenças negativas e que nós somos criados ouvindo. Político nenhum presta. Isso é uma crença. É verdadeira? É claro que não. Está cheio de bons políticos e nós estamos diante de uma grande política aqui que enxergou a necessidade de, pelo menos, nos ouvir, saber o que nós temos a oferecer. Então, isso é uma crença negativa que tem que ser combatida. Homem nenhum presta. É claro, se a plateia for só de mulher, vão aplaudir de pé. Mas não é uma realidade. Existem homens que prestam. Casamento nenhum dá certo. Não é verdade. Não é verdade. Meu pai viveu com a minha mãe por mais de 55 anos e foram muito felizes até o falecimento dele. Então, são tudo crenças negativas que essas pessoas têm na mente que nós precisamos tirá-las e usar o espaço para crenças positivas. Agora, as demais matérias são opcionais. Nós entendemos que o casamento ele é uma empresa. Quando o casamento acaba, o juiz trata como se uma empresa fosse. Em momento nenhum ele fala em amor, em carinho, em mágoa. Não. Ele quer saber se sobrou estoque, ele quer dividir as responsabilidades, ele divide os filhos. Então, se casamento é uma empresa que tem lucro, falência e concordar, por que as pessoas não sentam uma vez por mês, a família inteira, para falar sobre finanças, falar sobre previsão financeira, para falarem sobre estoque? Então, nós primamos por isso. Aquele que achar que essa matéria é interessante, faça. Se não achar, não faça. Nós temos primeiros socorros. Se ele fizer um curso de 16 horas de primeiros socorros, amanhã ele poderá salvar o pai, a mãe, o irmão. Ou não. Mas se morrer, é pai, mãe e irmão dele, não é nada nosso. Então, vou fazer o quê? Faz quem quer. Nós temos um curso de psicologia para que ele entenda o funcionamento, se é que dá para entender o funcionamento do cérebro humano, né? Mas, pelo menos, ele vai saber como ele se portar, como ele entender o patrão dele, a esposa dele. Se ele achar que não é importante, não faça. Nós temos etiquetas de comportamento para ele aprender a comer, sentar, se vestir, como se portar. Se ele achar que é importante, faz, se não faz. Então, são 13 matérias, só 2 são obrigatórias. Essas matérias são obrigatórias também aos catadores e elas são obrigatórias em todo e qualquer projeto nosso. É claro que, acima de 14 anos, muitos dos alunos não estão mais na rede pública municipal, mas não mudaram do município. E o prédio continua sendo municipal. O colégio municipal continua sendo um prédio público.
Não existe nenhuma restrição em que esse espaço seja usado para a população em horário que esteja ocioso. Então, a nossa proposta para a Secretaria de Ensino do município de Porto Alegre, da mesma forma que estamos fazendo para todas as secretarias de ensino do Brasil. E agora, recentemente, eu estou chegando da Bahia, hoje estou em São Paulo, semana passada estive semana inteira em Brasília, e essa semana fiquei na Bahia até a data de ontem. E já começamos a implantar esses cursos também em faculdades. Por que em faculdades? Qual é o problema da faculdade particular hoje? O primeiro é conseguir o aluno. O segundo é manter o aluno. E o terceiro é receber, porque o aluno não paga. Então, o que esses donos de universidades entenderam? Eles têm que melhorar a cidadania e a cultura desses alunos. Eles têm carteiras vagas, ele tem horários ociosos. Então, para eles ministrarem esses nossos cursos gratuitamente, eles vão estar construindo os alunos deles do futuro. Essas pessoas têm que parar de ir na faculdade e buscar diploma. Eles têm que ir na faculdade e buscar conhecimento. Eles vão ter alunos mais focados, porque eles prepararam antes, e não vai custar nada, porque nós temos patrocinadores para tudo isso. Vereadora, eu não teria palavras para agradecer aqui a oportunidade que a vereadora está nos dando de conversar com alguém que responde pela Comissão do Meio Ambiente do município de Porto Alegre, uma referência no Brasil, e estender a vereadora essa nossa proposta que, infelizmente, não conseguimos mostrar para o funcionário público 001 deste município, porque ele está muito preocupado em manter as autarquias, coisa que futuramente ele vai ter que explicar não para nós, ele vai ter que explicar para quem recebe um salário para fazer isso. E nós, como patrões, somos muito bons. Nós sabemos exatamente para que nós pagamos o salário do promotor e vai chegar até a mesa dele. Não é um pedido. Não é um pedido. Ninguém aqui está pedindo nem implorando. Nós estamos cobrando. E para que isso aconteça, tem que ter documentos. E nós os temos. Tanto a certidão de decurso de prazo, quanto a audiência que foi passada por uma autarquia. Então, para nós, o chefe do executivo ele está sob o comando do legislativo, e essa nossa apresentação é para a senhora, dona vereadora Cláudia Araújo, extensiva a todos os vereadores dessa casa. É uma reunião que está sendo gravada em 24 horas, estará disponibilizada no nosso site. Por enquanto, ainda não tomamos nenhuma iniciativa contra o chefe do executivo, mas a continuar com esta improbidade, tomaremos não só providências legislativas, porque sabemos fazer, como também judiciais, que também nós sabemos fazer. Um abraço, vereadora. Eu me coloco aqui à disposição. Primeiro, eu vou abrir um espaço para a presidente do Elo Social Rio Grande do Sul, que abraçou também alguns outros estados, pelo que eu vi na apresentação aí, ela também está nos representando em alguns outros estados, mas ela é a nossa presidente da Federação do Rio Grande do Sul. Eu quero que ela, com a palavra, se eu esqueci de falar alguma coisa, falo, já digo uma coisa que eu esqueci, que já me veio agora. Nós não trabalhamos com coleta. Tá? Então, quem estiver coletando lixo pode coletar, não temos um pingo de interesse, não faz parte do nosso escopo. Trabalhamos só com destinação, desde resíduos sólidos eletrônicos até crematório de animais, incineradores de resíduos sólidos hospitalares, orgânico. As cooperativas que estão funcionando podem continuar funcionando. Nós só queremos os cooperados para melhorar as condições intelectuais deles. Vamos dar curso de cidadania, vamos dar curso de crença, vamos dar curso profissionalizante para eles. Se eles quiserem continuar sendo catador, podem ficar, para nós é indiferente. Maria Inês, minha presidente, bom dia, está com a palavra. Eu já tinha inicialmente, antes de você entrar, conversado um pouquinho com a Cláudia, já tinha passado algumas informações para ela, Jumatelê. Mas eu acho que uma coisinha eu vou pedir para te salientar, né? É a questão da logística dos caminhões que fazem a coleta seletiva.
E a questão das vagas, do número de vagas de emprego nas usinas, eu acho que é importante a vereadora enxergar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, se eu não me engano, eu acho que, se eu não me engano, Cláudia, me ajuda, tá? Porque eu não conheço muito o meio ambiente, mas eu acho que parte do lixo que é coletado em Porto Alegre tem um destino para Eldorado do Sul, né? Se eu não me engano. Não, é para Minas do Leão. Ah, Minas do Leão, isso mesmo. Tá bem. 280 emprego direto nós estaremos gerando, mais 586 indireto. E isto só na parte de usinas. Com relação aos catadores, nós estamos falando em 4 cooperativas. Então, são 40 em cada uma. Nós estamos falando aqui, sabe, em 160 pessoas. Com relação àqueles que, depois de formado, vão montar sua tapeçaria própria, nós não temos esse número. Com relação ao destino que hoje está indo, o reciclável, porque passou a ser uma coisa muito fácil, né? Um só quer plástico, o outro só quer vidro, ficou muito fácil. Com relação ao reciclável, a nossa visão é a visão de um shopping center. Nós vamos montar a nossa usina e eles continuam fazendo do jeito que eles quiserem, até quando der lucro. Nós acreditamos que vai chegar uma hora que não vai dar mais lucro. Então, a tendência é que esses resíduos um dia vão para o destino correto. O lucro está na escravidão do catador, nos carros irregulares que eles usam, nos locais irregulares que eles usam, é aí que está o lucro. A hora que nós montarmos o destino correto, isso deixa de ser lucro para ser problema, mas não dá para hoje você chegar e falar, vamos resolver tudo com uma caneta e com um papel. Porque se o Ministério Público quiser resolver o problema do lixo no Brasil, vai faltar cadeia e vai faltar prefeito. Então, não é essa aqui a nossa solução. E vai faltar solução também, porque os caminhões vão ficar cheios de lixo sem ter para onde levar. Os caminhões, Mateleno, a logística dos caminhões da coleta seletiva. A logística dos caminhões, cada usina tem o espaço para que os caminhões lá pernoite. Então, hoje, a frota de caminhão que coleta lixo, eles certamente estão saindo de uma garagem, vão para o ponto de coleta e depois vão para o ponto de descarte e depois voltam para a garagem. Então, no nosso caso, eles terão acesso à garagem gratuita e eles saem da garagem e voltam para a garagem, porque a garagem é dentro da usina. E lá já tem vestiário, já tem refeitório, já tem tudo que a lei exige. Nós estamos preparados para cumprir 100% do que a lei exige. Eu só queria falar uma coisinha para a Cláudia, assim, eu já tinha te dito no início que eu sou assistente social de profissão, né? E trabalho na política de assistência no município de Porto Alegre. Então, eu trabalho direto com famílias em situação de vulnerabilidade bastante grave e, principalmente, com a questão da pandemia, nesses últimos 2 anos, a gente tem visto um agravamento da questão da insegurança alimentar dessas famílias, né? A prefeitura tem concedido hoje para os espaços que atendem a política de assistência social diversos modos de alimentos, cestas básicas dessas famílias. Então, assim, Cláudia, a questão social que vem junto com o projeto na questão da usina, ela é muito importante, né? Porque hoje a política de assistência CRAS trabalha com a proteção social básica, que é a porta aberta para atender as famílias. E o CREAS, que é a proteção social especial, ela trabalha com as situações de violação de direitos, né? E a gente recebe muito dos nossos atendimentos usuários que precisam de orientação jurídica, tem familiar preso, que está anos preso, eles não conseguiram um promotor para fazer esse acompanhamento, informações em relação a coisa social, né? Benefícios sociais no INSS. Então, assim, nós não vemos, quando o João Mateleno fala que a gente vai trazer apoio para educação, saúde e assistência, a gente não vai resolver a problemática da política de assistência, de educação e saúde de Porto Alegre. Eu falo isso de conhecimento, porque trabalho desde 2010 na política, que foi o ano que a prefeitura implantou o Sistema Único de Assistência Social em Porto Alegre. Então, assim, a gente não vai resolver esse problema, com certeza. E nem hoje a prefeitura, por mais que se esforce, né,
que os gestores públicos, hoje eu não falo só do nosso prefeito, que é o Sebastião Melo, eu falo dos diversos gestores dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, falo hoje como referência. A gente sabe que é difícil para os gestores públicos dar conta disso, né? Nós temos hoje em Porto Alegre 22 CRAs e deveria ter muito mais, mas infelizmente os gestores eles não conseguem fazer. Não é porque eles não tenham vontade de fazer, é porque realmente isso demanda recurso público, que vem recurso federal para esse apoio. Então, assim, eu tenho plena certeza que esses prédios, que é a proposta do projeto serem implantados em Porto Alegre, que vão ser 7 prédios regionais, que vão estar lá na Restinga, né? Que quem conhece o município sabe que a Restinga é um dos municípios mais vulneráveis de Porto Alegre, Partenon, lá na Vila do IAPI. Então, assim, ó, esses prédios, eles vão fazer diferença no atendimento a essa população. Então, assim, eu fico até emocionada quando eu falo desse projeto, que eu estou há bastante tempo, há quase 5 anos, trabalhando na implantação desse projeto aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque eu sei que esse projeto implantado, ele vai transformar a vida das famílias, ele vai trazer benefícios sociais, benefícios que nem o João Mateleno diz, né? O catador hoje ele não vai ser mais catador, ele vai ter profissão. Então, assim, tu poder saber que todo final de mês tu vai ter salário na tua conta, que tu vai ter férias. Eu atendi uma senhora essa semana que ela disse assim para mim, Inês, eu comecei agora a sair de casa às 4 da manhã para catar. Ela trabalha na rua catando. Porque se eu sair às 6 ou às 7, eu não consigo mais nada na rua, porque as coisas boas os outros levam. Então, assim, hoje as famílias não estão conseguindo mais catar, porque não tem mais o que catar, né? Porque as pessoas, com toda essa mudança nesses últimos 2 anos com a pandemia, agravou muito a situação dessas famílias, né? Então, hoje elas estão mais vulneráveis que já eram há 2 anos atrás. Então, assim, eu me preocupo, Cláudia, quando eu faço audiência com gestores públicos, né? Secretários do meio ambiente, secretários da saúde, como eu já te disse anteriormente, secretários da educação, e que não conseguem enxergar isso, né? Não conseguem enxergar que tu tá lá para representar o público, o povo, e que um gestor ambiental, a gente ouviu aí essa semana, eu ouvi participei de uma audiência, que é uma audiência não, de uma palestra, né? Que eles falaram que, assim, ó, se a gente não se preocupar com o meio ambiente, em 5 anos nós vamos ter muitas gravidades. E a gente sabe que o lixo, ela melhora a questão ambiental e melhora a saúde. Então, assim, eu de novo te agradeço essa oportunidade, espero que a gente continue, sim, né? E agradeço também o Ricardo, porque, João Mateleno, eu não sei se tu sabe, mas eu me encontrei com o Ricardo numa festa no sábado de amigos que nós temos em comum. E ele falou do trabalho que a vereadora faz na Câmara de Vereadores e eu falei do projeto. E daí já conversei com o Ricardo na segunda, ele não, a Cláudia ela é muito interessada nisso e a gente já marcou isso. Então é isso que eu falo, as pessoas precisam ter visão, os políticos eles precisam ter essa visão para enxergar que se nós não pensarmos na questão ambiental para ontem, nós vamos ter graves problemas no Brasil, no Rio Grande do Sul e no mundo. Então é esse agradecimento que eu deixo para ti, Cláudia. E muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Inês. Mas alguém vai se manifestar? Acredito que agora é a sua vez, vereadora. Queremos saber aí quais as dúvidas ficaram. Acredito poder responder. Nós temos 224 sites que são interativos e que podem ajudar bastante. No nosso ofício deve ter uns 9 sites. Tudo que aí está escrito ou foi escrito por mim ou por mim autorizado, então eu acredito conhecer. Sabe? Então, com relação às usinas, se tivermos algum problema de perguntas técnicas, então eu estou há 31 anos me preparando socialmente para essa apresentação. Com relação ao lixo, eu estou me preparando há 15 e com relação a usinas há 10. Não deve ter um parafuso lá que eu não saiba para que serve. Bom, primeiro me apresentar para vocês, né? Além de ser a vereadora Cláudia Araújo, eu sou presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, que é a COSMAN. Trabalho com esse tema, como eu falei no início, desde 2019, quando eu assumi a Câmara Municipal em julho, ficando por 1 ano e meio, era vereadora suplente, assumi, já peguei de cara entrei para a COSMAN, para a Comissão de Saúde, desde o início,
e já peguei esse tema que vinha lá do antigo prefeito, que a gente não concordava com o que ele estava expondo e trazendo para a nossa cidade. Conseguimos rejeitar 2 projetos, eram 5, e adiar para o próximo governo 3. Transformamos estes 5 em 3 projetos que o prefeito apresentou no início do governo, em 2020, e que nós conseguimos que ele tirasse da ordem do dia, porque tem muitas coisas que não tem como se compor e não tem como se trazer para a realidade. Então, hoje a gente conseguiu, lá no início do ano passado, eu consegui uma primeira reunião, onde o prefeito, o DMLU, serviços urbanos, meio ambiente, a SMAMUS e todas as secretarias envolvidas estivessem presentes, as unidades de triagem, que é como nós chamamos aqui, os locais que recebem os nossos resíduos, né? Estivessem presentes, todos participaram desta reunião, onde o prefeito criou naquele momento uma força-tarefa, para nós avaliarmos junto com a Cotravipa, que é a empresa que recolhe o nosso resíduo, tanto sólido quanto orgânico, tá? Da cidade, fizéssemos um levantamento. Eu estive em algumas reuniões dessa força-tarefa, onde a Secretaria de Serviços Urbanos encabeçou esse trabalho, e em parceria com a Cotravipa, com esta empresa, começaram um recadastramento de grandes geradores, onde se estava recadastrando aí condomínios, shopping centers e tudo mais, porque o nosso problema maior aqui é a questão das embalagens, do plástico. Nós temos uma demanda muito grande com relação a isso, tá? Então, assim, era o PL mais problemático que nós tínhamos para resolver, era a questão em função de distribuição, em função de quem é responsável, se é o fabricante, se é o comerciante, se é o consumidor, quem tem e qual percentual de responsabilidade cada um tem. A gente sabe, né, que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca aí um índice de metas muito grande e inatingível para o nosso município, então isso precisa ser adequado para que a gente possa realmente cumprir, fazer uma lei que possa ser considerada como uma coisa viável, e a gente não tinha isso. Dentro do município, a gente está fazendo essa construção. Nós temos hoje 19 unidades de triagem em Porto Alegre, 16 delas são conveniadas com o município, e nenhuma, parece que agora 2 estão em fase de ter, mas nenhuma tem licenciamento ambiental. Isso é um problema grande, porque essas unidades, elas acabam não conseguindo entrar em projetos que seriam de fundos perdidos, projetos importantes que poderiam ser construídos através disso, e sem esse licenciamento elas não podem se adequar. Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo, daí eu criei a Frente Parlamentar, eu sou a proponente da Frente Parlamentar da Logística Reversa, e a Frente Parlamentar das Energias Renováveis e Sustentáveis, que para nós uma coisa fala com a outra, são coisas importantes para o meio ambiente. A gente discutiu durante todo o ano passado a questão dos PLs, isso foi o nosso foco principal na frente parlamentar, que foi a construção desses PLs, tanto o PL dos medicamentos, do descarte correto das embalagens e dos medicamentos, quanto o PL dos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, e o PL das embalagens. Eram 3 PLs que nós tínhamos e que estávamos discutindo para a gente tentar adequar. Não se chegou ainda a uma solução, está se trabalhando. Eu acho que a educação ambiental, ela precisa estar presente em todos esses projetos. Eu acho que enquanto a gente não conseguir, porque é uma legislação federal que não é cumprida pelos municípios, e enquanto a gente não conseguir que as escolas coloquem na sua grade curricular a educação ambiental, que os órgãos públicos trabalhem isso, e a gente está trabalhando isso, o prefeito tem esse olhar voltado para a educação ambiental, mas nós precisamos trabalhar ainda mais para que a gente tenha essa regulamentação de forma bem oficial e atual e ativa, né? Então, a gente precisa trabalhar, o presidente falou sobre a questão da educação, e na educação entra a educação ambiental, que é tão importante nesse processo todo, né? Os clandestinos,
é um problema muito grande que a gente tem aqui em Porto Alegre, que é, como disse a Maria Inês, ela tem que acordar mais cedo, a recicladora, hoje a catadora, porque senão ela não pega resíduo nenhum. Isso é um problema grande que a gente tem, porque o nosso problema do resíduo não é o pequeno catador, não é aquele que busca de saquinho, com um saco nas costas ou com um carrinho que pegou no mercado. É o caminhão, é o grande clandestino que bota essa gente pequena para trabalhar e que ganha em cima disso e que tira das unidades de triagem o sustento de mais de 30, 40, 50 famílias, né? Hoje, nas unidades de triagem, a gente consegue ter um aproveitamento do resíduo de 6%. Isso é ridículo, né? Porque assim, ó, nós temos hoje capacidade e condições de recuperar aí 90%, 95% do nosso resíduo, no mínimo. E a gente não tem isso, a gente não consegue ter isso. O rejeito é muito grande. Hoje, a terceira maior despesa do nosso município é para enterrar lixo, resíduo em Minas do Leão. Então, assim, isso é um absurdo. Em pleno século XXI, a gente ainda tem que falar sobre isso. Ontem eu ainda visitei com o Ricardo uma empresa de reciclagem de gesso, aqui em Canoas, que é um município próximo a nós, vizinho, e eles recebem toneladas dia de resíduo de gesso específico, que eles transformam em pó e vendem para a indústria, para colocar lá no cimento, para fazer a mistura, para outros fins. Estão desenvolvendo um sistema de placas, tipo placas de tijolos, assim, que vai substituir o gesso cartonado e que tem a acústica é melhor, a climatização é melhor. Então, assim, nós temos solução, nós temos condições de mudar essa realidade. E quando eu escuto o João Mateleno falar de oportunizar os catadores e, na verdade, trazer eles para uma sociedade de verdade, né? Onde eles têm uma profissão, onde eles podem seguir seus caminhos, porque eu acho que isso é a parte mais importante de tudo que a gente está conversando aqui dentro do meio ambiente, é a gente capacitar pessoas para que essas pessoas tenham sua sustentabilidade própria, porque daí fala a Maria Inês que hoje trabalha na assistência social e que a gente acaba fazendo assistencialismo, porque a gente entrega comida, a gente entrega cesta básica, a gente entrega gás, a gente entrega... E eu tenho um grupo de ajuda muito antes de ser política, muito antes de ser vereadora, e em função disso eu entrei para a política, porque essas pessoas não têm vez e não têm voz, e a gente passa o resto da vida da gente fazendo assistencialismo. Né? O município entregava 1.000 cestas básicas, na pandemia passou para 10.000 e não é suficiente, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade, e ações como essa, que a gente oportuniza pessoas que não têm estudo, que quando a gente fala dos catadores, normalmente são pessoas de alta vulnerabilidade, porque ninguém cata lixo porque gosta, caminha quilômetros porque tem prazer de ser magro, né? As pessoas fazem isso porque não tem outra oportunidade, né? E aí a gente pode falar de tantas outras profissões quanto a dos catadores. Hoje a gente tem uma demanda muito grande dentro do transporte, que é o Uber, e as pessoas não são Uber porque querem, é porque elas não têm opção de ter outra profissão. Então, a gente precisa oportunizar, e eu acho que essa questão dos cursos profissionalizantes, ela é uma questão extremamente importante dentro desse sistema. Eu sou parceira para a gente fomentar isso e para a gente trazer isso para o município numa fala com o prefeito. Eu acho que isso é muito importante, tá? Eu acho que a gente tem que começar de forma gradativa as coisas, porque as necessidades são muitas, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a questão profissionalizante, a questão de oportunizar essas pessoas que elas possam ter condições de se sustentar. Eu fui procurada por uma empresa que tem uma usina de carbonização, tá? Que gera gás, transforma tudo isso em gás, e que se ofereceu também para vir para o município, que recicla 95% do resíduo orgânico, sólido, orgânico, reciclável, hospitalar e esgoto, tá?
e eles conseguem reciclar até 95% e transformar isso em gás. Eu levei isso para o município, lá para a Secretaria de Parcerias, porque eu acho que todas as soluções são válidas e necessárias para a gente achar uma solução num todo. Tem um edital aberto, que eu acho que ele vai até abril ou maio, tá? Dentro do município, para que empresas possam se inscrever para trazer essa questão da usina, da reciclagem e tudo mais. O que eles pediram é que essa empresa que eu apresentei lá se inscrevesse no edital, porque a coisa tem que ser legal. Eles, a princípio, estão se inscrevendo. Então, assim, ó, a gente está buscando... Comendo minha sobremesa? Prefeito... Oi? Não, só um pouquinho. Tu pega... Eu acho que abriu sem querer. Então, assim, a gente está buscando soluções, o prefeito não é omisso, eu não sei o porquê não foi feita uma resposta para vocês, mas eu vou conversar com o prefeito com relação a isso, e eu acho que sim, a gente pode fazer, inclusive, uma reunião com a Secretaria de Serviços Urbanos, com este grupo da Força Tarefa, e com os vereadores da COSMAN, da Comissão de Saúde, eu acho que a gente pode organizar alguma coisa com relação a isso, para que eles também possam ouvir a fala de vocês e dar um destino de como fazer a sequência disso, de como caminhar em frente com o que foi apresentado aqui, né? Eu acho que isso não pode ficar aqui, a gente tem que avançar e dizer para vocês que eu sou parceira para isso, a gente tem muitas famílias que precisam dessa construção, a gente tem uma cidade que precisa dessa construção, né? E enquanto presidente da COSMAN, eu me ponho à disposição para que a gente possa fazer o que for necessário, para que a gente leve para o prefeito e para quem mais for necessário essa fala e buscar alternativas. A princípio é isso, eu deixo à disposição aí para vocês fazerem as considerações finais. Então tá bom, vereadora, parabéns por sua fala, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter galgado esse espaço. É uma responsabilidade grande e a vereadora já sabe disso, tá? Todas as nossas reuniões, todas as nossas apresentações, elas são conclusivas e eu tenho que ser conclusivo nesta também. Tem algumas coisas que nós não fazemos e nós não vamos fazer. Então eu preciso deixar bem claro qual é o caminho que nós poderemos percorrer junto. Primeiro, não interesso por parceria, não interesso por edital, não interesso pelos projetos que já existem por um simples motivo. Há 137 anos se faz a mesma coisa. Então, nós não entramos nisso. A única forma de nós avançarmos pelo social não tem problema nenhum. O que foi oferecido para os catadores, os cursos profissionalizantes, está mantido e pode começar amanhã, porque eles precisam e nós estamos preparados para isso e temos quem pague. Os cursos vivenciais que nós falamos também nos colégios municipais, também está oferecido e está mantido. Existe um espaço para uma fotografia, que eu já estou até vendo a fotografia da vereadora lá, isso, é claro, é um patrimônio político, mas se não houver interesse político, nós vamos entrar do mesmo jeito. Nas cooperativas, nós vamos lá, damos os cursos para ele, não preciso falar com ninguém. Tá? E se os colégios municipais, o prefeito não achar que a foto dele cabe no quadro, nós entramos pelo centro de macumba, pelas igrejas, nós entramos pelas associações, para nós só precisa de 40 cadeiras. Agora, eu vou explicar o porquê de não parceria, de não conversa, porque não vou chegar em lugar nenhum. Nós temos 31 anos de estrada, durante 16 nós percorremos esses caminhos. Infelizmente, você tem questões políticas divergentes. E nós não temos que viver questões políticas. Quando nós falamos em construção de usina, nós não estamos falando em nada que não seja empresarial. O empresário ele vai fazer o quê? Ou ele compra o terreno, ou ele consegue o terreno da prefeitura, ele vai construir. Quem constrói um shopping center não precisa conversar. Então, estas leis que existem, vereadora, infelizmente elas não nos servem. Nós só conseguiremos fazer algum tipo de parceria se tiver uma lei específica para o que nós estamos falando. Qual é a lei? É a lei da destinação. Nós estamos preparados para nos responsabilizar para a destinação, desde os eletrônicos até os resíduos sólidos hospitalares, orgânicos, tudo.
Ah, mas nós temos uma coleta seletiva que vai para uma cooperativa. Para nós é indiferente, continua fazendo. Eu não sei até quando vai dar lucro, mas continue fazendo, porque as maiores empresas estão conosco. Gerdau, ArcelorMittal, todas as grandes empresas estão conosco. Então, essas atividades em paralelo é como um shopping center. Ele monta o shopping center, depois fecha lojinhas, e os melhores sobrevivem. Então, necessidade que nós temos, vereador, projeto de lei específico e licitação. Então, um projeto de lei que qualquer empresa ou instituição que tenha a solução para 100% do lixo, eu estou falando 100%. Ah, não, eu só tenho para bateria, não, eu só tenho para geladeira. Não vai, vocês vão continuar fazendo reunião, criando comissão, não vai dar. Todo mundo só quer o filé. 3%, 30% de coleta seletiva sendo aproveitada e o resto, pagando para enterrar. Então, isso não é negócio. Então, nós precisamos de um projeto de lei específico e nós precisamos que, depois de que ele seja sancionado, tenha-se uma licitação. E todas as empresas, inclusive essa aí que faz carbonização, se ele achar que a carbonização dele dá mais lucro do que nós fazemos, é justo que ele ganhe a licitação. Nós temos estudo e bagagem suficiente para saber que não dá. Mas se ele acredita que carbonizando dá lucro, ele participe da licitação e ele fica com... Então, nós precisamos de uma licitação. Se nós não tivermos uma licitação que reze só sobre a destinação, nós não vamos ter empresário. Se nós não tivermos empresário, nós não temos financiamento, nós não temos recurso, nós não temos nada. Então, o nosso caso, ou nós entramos no nosso modelo, ou nós não entramos. Porque senão não vai mudar nada no município de Porto Alegre. Amanhã nós vamos estar conversando sobre as mesmas coisas. Então, é 100% do lixo. Nosso projeto se chama Lixo Zero, Social 10. Se o prefeito quiser avançar conosco, a situação dele hoje é essa. É só entrar no nosso portal e vai ver. Foi notificado, foi certificado, a situação dele é essa. Mas nós não temos o menor prazer em fazer ninguém fazer o que não quer. Ele só vai ter que se justificar na hora certa por que ele não se interessou por uma solução cujo investimento municipal é zero. Ele não vai explicar para mim, porque eu não passei no concurso do Ministério Público e também não fiz. Ele vai ter que explicar para alguém que vai perguntar para ele. Ah, eu dei um despacho, eu mandei para a autarquia. Ele vai ter que procurar na lei orgânica dele onde é que ele pode terceirizar responsabilidades dele para uma empresa. Isso não sou eu que vou cobrar. Então, nós estamos abertos para reabrir essa conversação executivo e legislativo. Se não quiser reabrir a conversa do executivo, nós continuamos pelo legislativo. A vereadora pode muito bem, como presidente da comissão, fazer o mesmo projeto que o prefeito até agora não fez. Fazer, levar a votação e depois vai para ele sancionar. Vai perder o lugar na foto. Pelo que eu entendi, tu tem um projeto e eu vou aguardar o teu projeto para a gente trabalhar dentro das tuas condições que tu acha que é o ideal, é isso? O nosso projeto, ele entra pelo executivo ou pelo legislativo. Tá, mas eu quero que tu me apresente um projeto que tu tem pronto, com os moldes, dentro das necessidades de a gente ter 100% do resíduo reciclado. Vereadora, se a senhora estiver diante de um computador, o projeto eu já apresento, está aí, está publicado. Excelente. Me manda que a gente vai avaliar. Está publicado no nosso site. Mas me manda, por favor, se for possível. Pode falar. Sim. Pode falar, Ricardo. Não, só uma opinião. Tu disseste que vocês já têm, por esse tempo todo, experiência. Para nós conhecermos a apresentação, uma coisa. Vamos para o lado prático agora, eu acho. Se a vereadora me permite, algum local, um local que efetivamente já esteja implantado, que houve um projeto de lei, que aconteceu tudo conforme vocês acham melhor. Então, para nós termos uma ideia disso funcionando, né? Eu sei que tem os sites, é que nós não tivemos tempo de ver todos. Então, se nós conseguíssemos atalhar e nós mostrar
vereadora, aqui, ó, nessa cidade, nós conseguimos implantar, aqui está funcionando, e da forma que nós achamos o melhor. O projeto que foi apresentado pelo Executivo ou pelo Legislativo foi esse. Se tu conseguir nos dar esse caminho, a vereadora e a assessoria toda vai conseguir ter uma ideia prática disso funcionando para levar para o prefeito e reabrir essa conversa. Eu acho que seria interessante. Não sei, é só uma opinião aqui, eu fiquei pensando. E... Não tá certo, Acho que a gente tendo prática é importante, Ricardo. Então, vereadora e Ricardo, tá? Nós estamos implantando no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Tem prefeituras que já estão em fase de aprovação de projeto, tem prefeituras que ainda estão levantando terreno, porque para você fazer um projeto, você tem que ter um local. Nós não vamos mandar os nossos engenheiros fazer um projeto em cima de uma nuvem. Primeiro passo, precisa saber se tem um local, se esse local não está a 45 metros de rio, se não tem nascente, se não é reserva ecológica. De repente, tudo que nós estamos conversando aqui não vai existir. Se a Prefeitura de Porto Alegre não tiver o terreno ideal, nós estamos perdendo o nosso tempo. Eu vou ter que aprovar esse projeto no município ao redor. Mas vocês têm um município que já está em fase final de implantação, ou seja, já tem um terreno. Não, nós temos terrenos em fase de aprovação. Isso delonga um tempo. Nós não podemos fazer então, um projeto... tu está 37 anos nesse meio, mas tu não tem nada implantado dentro desse tema, é isso? Nós estamos há 31 anos no social. No lixo, nós estamos há 15 anos, com usina, nós estamos há 10. Quando o projeto ficou pronto para ser implantado, veio a pandemia. Nós tivemos que fazer a logística do Brasil, porque, como eu disse, os consórcios não fizeram nada. E nós não poderíamos vir aqui oferecer sem bases. Agora, sem terreno não tem projeto. Então, esta apresentação nós estamos fazendo... O prefeito não vai te dar um terreno sem ver alguma coisa funcionando, isso não existe. E nós não vamos fazer um projeto se nós não soubermos se ele tem terreno. Porque nós não vamos colocar nossa equipe técnica para trabalhar para ele de graça. A nossa equipe técnica não trabalha para ele. A nossa equipe técnica trabalha para os empresários que estão comprando usina. Então, se eu não tiver um local possível, eu não estou pedindo que dê o terreno, eu preciso que mostre que tenha. Eu preciso saber. Tem prefeituras que estão oferecendo terreno cuja topografia fica mais caro você fazer a terraplanagem do que você comprar um terreno. Então, nós temos uma equipe para trabalhar e eles são pagos pelos empresários. O empresário não vai pagar um estudo de logística, uma planta em cima de um local que não existe. Então, essa nossa conversa, ela é apenas inaugural. Estamos conversando, olha, a prefeitura tem interesse em avançar. Avançar? Então ela tem que assinar. Não vai assinar nada. Nós não temos por onde avançar. Isso só vai acontecer depois de um projeto de lei aprovado, sancionado e uma licitação. Sem licitação, nós não entramos, porque se nós entrarmos, o empresário não entra, nós vamos fazer o quê? Sem empresário não tem negócio. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é saber se o nosso projeto interessa. É essa pergunta que eu faço e que fica para ser respondido por vocês. Não precisa ser agora. Eu sei que vocês foram rapidíssimos em marcar essa audiência. Não deu tempo de constatar nosso site, de ver nossos projetos, mas pode ter certeza que tudo que vocês estão em mente, vocês vão encontrar lá. Pronto! Inclusive a viabilidade econômica. Aí, num próximo passo, Ricardo... No próximo passo, nós podemos falar mais tecnicamente, nós podemos discutir algum modelo de projeto de lei como sugestão, sabe? Isso aqui é uma conversa, nós estamos travando aqui um diálogo, o mesmo diálogo que nós tentamos com o chefe do executivo e não foi possível. Ok, entendo, acho que foi bem interessante a fala, a apresentação, é muito interessante todo o assunto, em tese, mas eu acho que para evoluir, então vamos por partes. O que precisaria lá no início? Tu mesmo falaste, um projeto de lei. A cidade, o município, tem que ter uma legislação que receba o teu projeto, certo? Então vamos por partes. Tu tem algum projeto de lei em algum município
aprovado? Andando, sim. Aprovado ainda não, por causa dos terrenos que nós não aprovamos. Não. O projeto de lei que viabilizaria o teu projeto, Ainda não. de implantação. Mas existe Ainda algum projeto em votação, andando dentro de uma Câmara Municipal? Existe em tramitação entre o nosso departamento jurídico e as assessorias das câmaras dos vereadores e dos prefeitos. Ainda nós não chegamos ao modelo ideal. Então, de repente, para começarmos, eu acho, essa conversa, talvez, se vocês pudessem nos enviar o que vocês acham que seria o melhor projeto, ou o projeto que está mais adiantado, para nós vermos se dentro da lei orgânica do município esse projeto seria aceito aqui. Porque também tem isso. Cada cidade, cada município tem uma lei orgânica. Infelizmente, nós dependemos de leis. E se nós necessitamos de um projeto de lei ou de uma lei para aceitar o teu projeto de trabalho, de negócio, que tem todas esses benesses, toda essa parte social junto, eu acho que é interessante nós começarmos por aí. Porque senão nós vamos chegar no prefeito, né, a vereadora vai chegar no prefeito, vai tentar conversar com eles, mas Porto Alegre não consegue recepcionar o projeto do João Mateliano. Então, vamos começar por aí, pela legislação, para ver se a cidade, se o município consegue receber vocês da forma que vocês estão querendo, entendeu? Eu acho que, então, para começar, aí, havendo um projeto de lei, mesmo que ainda em tramitação, poderia começar, aí o prefeito vai recepcionar e eu acho que vai poder conversar e ver se existe o terreno, porque não adianta a gente achar um terreno se o município não recepciona o projeto, tu entendeu? Sim, eu acho que é por aí, Ricardo. Acho que esse é o caminho, acho que é nosso encaminhamento. Eu tenho uma outra reunião, eu vou ter que me ausentar, mas eu queria deixar, então, como encaminhamento da nossa reunião, que nós vamos aguardar a cópia do projeto que está tramitando já em algumas casas legislativas, tá? Para a gente fazer essa avaliação, ver a adequação com o município vereadora, e aí a gente organizar com o prefeito uma amostragem. Vereadora, eu já quero adiantar que não vai acontecer, tá? Bom, então eu quero adiantar para o senhor também que nós não somos terceiros para continuar essa conversa. Se o senhor não tem nada em mãos e quer que eu convença o prefeito a achar uma solução de uma coisa que o senhor acha que é o melhor, eu não quero que convença o prefeito. Eu não quero. Então o senhor me apresente alguma coisa, nós vamos seguir conversando. Não, mas a primeira pergunta que nós precisamos saber é se existe o terreno. Eu tenho informação que não tem pergunta se existe terreno. Tem primeiro que o senhor me apresentar um projeto e eu vou lhe dizer se tem viabilidade. Se não é desta forma, eu peço desculpa aos demais, mas eu estou me retirando porque eu tenho um compromisso. Muito obrigado pela sua presença e eu pela que agradeço a sua presença. Um grande abraço para o senhor. nosso trabalho, tá bom? Boa tarde.